Diário do Noroeste, há 66 anos, contando a história da região, do Paraná e do Brasil. Hoje nós recebemos a presidente do PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, a senhora Marisa Lobo, e nós vamos começar pedindo que faça uma breve apresentação para que a gente comece esse bate-papo tão importante em ano de eleição. Bem-vinda ao Diário do Noroeste. Adão, é um prazer imenso poder estar aqui em Paranavaí e dando essa entrevista nesse podcast para você aí do Diário do Noroeste. Meu nome é Marisa Lobo, eu sou psicóloga, teóloga, conferencista, pós-graduada em saúde mental, filosofia e direitos humanos, também pós-graduada em gestão pública. Sou presidente do PTB Paraná, suplente de deputada federal e já fui, os outros anos, presidente de outros partidos. Então, eu tenho bastante experiência em presidência de partido e fui chamada pelo Roberto Jefferson para assumir o Paraná e mudar, transformar totalmente o PTB Paraná, porque ele está numa nova fase no Brasil todo, Também sou escritora, tenho 12 livros publicados, um ativismo bem grande na questão de gênero, na luta contra o aborto, na luta contra a ideologia de gênero. Então, tenho um histórico assim bem polêmico, mas sempre lutando em favor da infância, em favor da criança, em favor da justiça social. A senhora falou de um tema muito sensível, que é o aborto. Sim. Existe circunstância em que o aborto é admissível? Para mim, não. Mas para a lei existe, a gente tem que respeitar, que é no caso de estupro e no caso de anencefalia. Então, isso já é lei, então a gente não pode se meter nessa lei. Quem diz que vai fazer isso está mentindo, então a gente não pode. Mas o aborto é uma coisa que ninguém nunca se tocou, é que é uma violência contra a mulher o aborto, Como é uma violência o estupro. E muitas mulheres que eu conheço por ser psicólogo ao longo da minha carreira de quase 30 anos, é que mesmo as mulheres que foram estupradas ou violentadas, elas gostariam de ter tido uma segunda oportunidade. E eu tenho um projeto que eu carrego dentro de mim, uma luta que eu vou ter em Brasília, se Deus permitir que eu chegue lá, que é realmente dar uma segunda chance. É um projeto chamado de STE para as mulheres. As mulheres chegam no posto de saúde, elas foram violentadas, chegam lá com a denúncia de estupro. E imediatamente o sistema já é voltado para ela abortar. Não tem um outro caminho. E o meu projeto é que se tenha esse outro caminho. E que do mesmo jeito que a funcionária do posto de saúde que acolhe ela, no primeiro contato, mostra, você tem o direito de fazer aborto, você tem o direito de não fazer se você não quiser. E se você não quiser, tem esta situação, essa política pública para te ajudar até o nascimento do bebê, para te colocar no mercado de trabalho, para dar um tratamento psicológico, um recurso mensal, porque a gente sabe o quanto é difícil, porque depois a mulher faz aborto, sendo por estupro ou não, sempre vai ficar essa marca psicológica, porque a mulher, ela não gostaria, ela não quer que isso aconteça com ela. E projetos também de lei, políticas públicas, vou lutar por isso, para que se volte ao estuprador, porque sempre a mulher é penalizada por duas vezes. Ela foi estuprada, ela foi violentada pela segunda vez, fazendo o aborto, tirando a oportunidade de uma pessoa vir ao mundo que não tem culpa de nada, e o estuprador ninguém fala. O abusador ninguém fala. Então, não tem leis que punam com rigor esse maldito estuprador. Então, eu sempre sou a favor, todo mundo sabe, já militei bastante, a favor da castração química e de leis mais severas que realmente pune e corra atrás desse abusador, porque sempre o abusador, o estuprador, ele fica, parece que impune, e a gente pune a mulher pela segunda vez, Não tem outra oportunidade. Mas as nossas raízes, elas são patriarcais, historicamente. A brasileira, para não sair aqui do nosso mundo, vamos falar da nossa trajetória. Não está nessa raiz, romper com essa raiz, e a outra questão é como fazer isso? Romper com o patriarcado
Não tem por que romper, não tem por que criar uma discussão de romper com a família tradicional, com esse poder que o homem tem na sociedade. Nós queremos equidade, nós mulheres conservadoras, equidade. Nós não queremos ocupar o lugar do homem historicamente, não. Nós queremos caminhar junto com os homens, esse é o nosso objetivo. Então, não é se opor, porque quando a gente fala em patriarcado, se opor contra o patriarcado... E uma sociedade machista. Uma sociedade machista, mas parece que a gente está lutando e militando contra a esquerda, ou contra a direita, ou contra um outro, não. Nós somos extremamente conservadores, nós queremos lutar ao lado do mundo masculino, nós mulheres, conquistar o nosso espaço, o nosso lugar de direito, porque nós temos ele, independente de quem está ou não queremos roubar lugar de ninguém, não queremos travar uma luta de classes, nós queremos caminhar juntos, essa é a nossa diferença, então não vejo dessa forma. A diferença que a senhora diz é com relação aos movimentos feministas. Sim, eu não sou feminista, mas eu sou líder do movimento nacional pró-mulher, porque eu vejo que hoje o feminismo, ele não é mais o feminismo de raiz, aquele que defendeu as mulheres, mulheres para ter o direito ao voto, a dirigir, a trabalhar, isso tudo é válido, foi válido, só que hoje o feminismo, ele não representa mais a mulher, no mundo inteiro não representa, porque ele representa o gênero mulher. E como eu sou especialista, trabalho, estudo, escrevo sobre ideologia de gênero, sobre essa polêmica da ideologia de gênero, então eu não concordo de forma alguma com o feminismo, mas entendo que a mulher precisa de defesa sim, porque há preconceito e nisso nós caminhamos em pensamento juntos, há preconceito contra a mulher, nós temos que lutar cada vez mais para ocupar o nosso espaço, nosso lugar, que hoje está sendo deixado de lado pelas próprias feministas, quando, por exemplo, é polêmico eu falar isso, mas a gente tem que ter coragem de falar, quando a gente vê transexuais, transmulher, que é homem biológico, ocupar o lugar da mulher no esporte, por exemplo, na natação, no vôlei, em qualquer outro esporte, é como se fosse a mesma coisa e não é a mesma coisa. Merecem ser respeitadas igualmente, mas não é a mesma coisa. Então hoje o feminismo não nos representa e o PTB não é feminista, as mulheres são conservadoras, mas são pró-mulheres, porque uma coisa é diferente da outra, né? Tem uma luta política e tem uma luta real, que é defender as mulheres, e a gente defende contra o próprio feminismo, que não nos defende mais, e sim um gênero, e nós não entendemos que mulher é só um gênero. Mas aproveitando até a habilidade profissional da senhora, e qual é o lugar da mulher trans? O lugar da mulher trans é o lugar da mulher trans, o lugar do homem trans. Então, todo mundo tem que ter o seu lugar, não roubar o lugar do outro. Então, por exemplo, no esporte, eu sou a favor e lutarei junto com o movimento trans, se me permitirem, para que nós tenhamos uma categoria no esporte trans. É o esporte masculino, é o esporte feminino e é o esporte trans. Porque o fato de você dizer que tem um gênero, ou sentir que tem um gênero e é para ser respeitado por isso, não muda o fato que o seu corpo é um corpo masculino ou um corpo feminino. Então isso não tem mudança. Então o gênero mental não é a mesma coisa do seu corpo. Você pode achar e querer ser respeitado por isso, mas não é a mesma coisa. Alguém está sendo prejudicado nesse momento, alguém está perdendo lugar. Não precisa ninguém perder o lugar, todos temos lugares. Então, por exemplo, banheiro de gênero, a polêmica até em Maringá aconteceu de uma menina apanhar de um trans em sala de aula, porque ela fez uma pesquisa dentro da sala de aula e a pesquisa ganhou que o banheiro de homem tem que ser de homem, biológico, de mulher, mulher, e a trans não gostou e bateu na menina na saída do colégio. Isso é grave, gravíssimo. A mulher está perdendo seu espaço. Nós lutamos a vida toda contra a violência contra a mulher e fora a violência masculina, agora nós estamos sofrendo violência trans. Não pode. O trans no lugar do trans também deve ser difícil, porque parece que não tem lugar. Vamos fazer o terceiro banheiro? Um banheiro trans? Resolve o problema. Cada um tem seu lugar e ninguém reclama de ninguém e todo mundo se sente contemplado. É esse o movimento que nós fazemos, não é contra ninguém. A mulher não pode perder espaço como ela está perdendo, e essa é uma realidade. Para dar sequência à nossa reflexão, não estaríamos partindo daí para uma segregação? Mas a segregação, em certo momento, ela é até benéfica,
Por exemplo, nós falamos de abuso sexual de mulheres em trens, Rio de Janeiro, metrôs, Rio de Janeiro e São Paulo. Aí tem o metrô de mulheres e tem o metrô geral. Tem mulheres que não se sentem bem em metrô de homens e mulheres, porque no momento de rush, isso aí é científico. Sim. No momento de rush, realmente tem uns homens que abusam delas. Sim. Então, por isso tem esse trem. Por que tem esse trem? Porque realmente precisa. Os banheiros têm que ser segregados. A biologia masculina e feminina são diferentes. Nós parecemos que nós estamos aceitando, nós estamos vendo uma loucura, uma esquizofrenia social coletiva. Porque a verdade lógica, histórica, biológica, científica está sendo deixada de lado para contentar a militância. Mas a militância, ela vem de forma agressiva porque ela quer conquistar o lugar. Então vamos dar esse lugar. Isso não é segregação, é diferente. Porque tem coisas que nós fazemos todos juntos e tem coisas que é de cada um. Então nós temos que respeitar, porque a partir do momento que o trans entra no banheiro de forma impositiva como está sendo, muitas mulheres também se sentem ofendidas. Então nós vamos deixar as mulheres serem ofendidas para que os trans não sejam ofendidos. Aí nós vamos ofender os trans para que as mulheres não sejam ofendidas. Então vamos criar o banheiro de gênero. Aí criando o banheiro de gênero, o transgênero vai no banheiro, a mulher vai no banheiro e o homem vai no banheiro. Já existe essa separação. Então, eu não entendo como uma segregação, mas uma separação lógica que dá o direito da mulher entrar no banheiro dela, é diferente de um homem entrar no banheiro. Não tem como. Biologicamente é diferente. Nós estamos falando, sim, dessa biologia. E não estamos falando de orientação sexual, por exemplo. Porque o homem pode ser gay e entra no banheiro de homem, porque o físico dele é de homem, ou no de gênero, se ele se sentir mais confortável. E a mulher, não importa se ela é lésbica, é gay, o que ela... Não importa a orientação, ela é mulher, ela entra no banheiro de mulher. Isso sempre existiu, isso nunca fez diferença, então não faz diferença. Acontece que nesse movimento trans, que nós temos que entender que hoje, com essa diversidade da não binaridade tão propagada nas universidades, em todos os cantos, mídias e tudo mais, pode entrar um homem com corpo de homem masculino, totalmente masculino, e dizer que é transmulher, que entrar no banheiro de mulher. Porque devido aos vários gêneros, você não vai encontrar um gênero binário trans, aquele assim, eu me sinto mulher, eu tenho aparência de mulher, meu corpo totalmente, você olha, você nem sabe quem é, quem não é, né? Tem umas mulheres trans que você fala, eu não sei quem é quem. Só que junto tem os outros gêneros não binários, que podem ser homens de barba, fisicamente, que se sentem mulheres, se travestem e querem entrar nesse banheiro. Então, as meninas correm riscos. E outra coisa que a gente tem que tomar cuidado também, que é por isso que nós lutamos, é que quando você fala dessa multiplicidade de gênero, dessa não binaridade do gênero, você não está falando de orientação sexual. Então, pode ser uma transmulher que gosta de mulher e que está entrando no banheiro das mulheres e assediando as mulheres. Ninguém fala sobre isso. Então, não necessariamente uma pessoa que é transmulher gosta de homens. Ela pode gostar de mulheres e não necessariamente os outros tipos de gênero, que são mais de 100, não gostam de mulheres e podem estar lá maldosamente assediando as nossas mulheres, e o nosso movimento para a mulher é 100% contra, porque nós temos que proteger as mulheres. E não importa se é mulher homossexual ou se é heterossexual, não importa para nós. É a mulher e desses abusos. E por outro lado, o homem trans, que é a mulher, corpo de mulher, entra no banheiro de homem, também vai estar correndo risco lá. Porque se não for exatamente um corpo masculino, com barba, com tudo, né, se não tomou hormonado, vai ser uma mulher que sente homem, mas vai estar lá no banheiro de homem. Ela não vai, ele não vai. Ele, homem trans. Por quê? Porque sabe que corre risco ali, porque sabe que tem homens ali. Não que os homens sejam uns estupradores, não é isso. Mas que mundo que nós vivemos? Historinha da carochinha, vamos contar numa bolha? Para não saber que existe, tanto de um lado, no mundo masculino como feminino, existem pessoas más
Estupradores sim, assediadores sim, essa é a nossa luta. Então, quando eu milito há muitos anos nessa área para estabelecer um equilíbrio, dar a cada um o seu lugar. Em muitos lugares vamos estar juntos, discutindo juntos e não vai ter problema nenhum, mas tem coisas que é de homem e de mulher e de trans. É diferente. A biologia é totalmente diferente, do trans inclusive, do transoperado inclusive. Quando a gente fala de pautas médicas, é ciência, é diferente. E do banheiro, muito mais. Então, é nesse sentido. Então, não é uma questão de preconceito, é uma questão de garantir o direito de cada um. Perfeito. O Diário do Noroeste tem uma vocação de fazer as provocações. E por isso é importante a visão para que as pessoas possam ouvir e tirar as suas conclusões. É nessa perspectiva que nós fazemos, como eu disse, as provocações. E... todos os lados, né? A gente tem que ouvir. Perfeito. E nós sabemos que toda mudança, e a senhora propõe, assim, numa primeira análise, mudanças no mundo que está aí, no cenário. E essa mudança se dá pela via política. Então vamos falar de política. A mulher na política, que momento é esse? A senhora, a presidente do PTB, eu acho que tem uma visão boa para passar para a gente. Sim, eu acho que eu sou a única mulher presidente de um partido conservador. Isso hoje no Brasil inteiro tem muito poucas mulheres que presidem um partido. E eu sou uma delas e tenho um histórico já de presidir partido, já presidi um outro partido em 2018, o Avante, que tinha 5.000 votos, entreguei ele com 100 mil votos e assumi o PTB a convite do Roberto Jefferson. Ele usou um serviço de inteligência artificial que daí detectou no Paraná quem é a pessoa mais conservadora, mais tempo, que tem experiência partidária, inclusive, na política, que tem voto e caiu bem no meu nome. E daí, para a alegria dele, foi que ele já me conhecia, já tem os meus livros, né? E a gente já se conhecia, enfim. E ele me chamou a Brasília, eu quero que você assuma o PTB, porque nós estamos mudando totalmente o PTB. Há muita dificuldade ser uma mulher presidindo um partido. Eu mesma, eu entrei no PTB, nós temos 200 executivas, o mundo masculino ficou enlouquecido, me enfrentavam, me xingavam, então eu sofri o que eu nem gosto de falar, porque eu sou muito forte, não ligo para isso, mas a violência simbólica que a gente fala, demais, ameaças, e eu enfrentei todos. Tirei 50 executivas por causa de machismo de homens dentro do partido, que se achavam donos do partido e que não tinham bandeiras definidas, e o nosso é conservador, o estatuto do partido é conservador desde 2017, então contra o aborto, contra a legalização de drogas. Eu sou coordenadora nacional do movimento Maconha Não desde 2005, que luto contra a legalização da maconha, mas não contra o canabidiol, tá? Contra a legalização da maconha, né? E a gente milita há muito tempo, então todas essas bandeiras conservadoras. E uma mulher assumir um partido desse, num partido onde extremamente sem função, sem ideologia, sem nada. Um partido que tanto faz. Uns presidentes sentavam em cima do partido e vendiam o partido para as prefeituras. Ou então eles vendiam o bloco todo, não deixavam ninguém assumir cadeira nenhuma. Na eleição passada, para você ter uma ideia, nós tivemos um candidato, ou melhor, uma candidata a deputada federal, uma. Então, todo o recurso foi para essa. E 5 deputados estaduais, todos os recursos para esse, que ganhou do partido. E nós convidamos eles a se retirarem. Por quê? Porque, primeiro, não queriam assumir o estatuto do partido. Segundo, que entraram numa guerra dentro do partido, querendo me derrubar como presidente. Aí eu comuniquei ao presidente nacional, Roberto Jefferson. Ele falou, faça o PTB com a sua cara conservadora. Então, a partir do momento que eles não queriam assumir as bandeiras conservadoras, então nós pedimos que se retirassem e foram para outros partidos. Então, o PTB não tem deputado estadual nem federal. O PTB nós conseguimos sair de um candidato a deputado federal, que era candidata, né? Filha do ex-presidente. Nós passamos a ter 31 pré-candidatos a deputados federais e 55 candidatos estaduais, ou seja, um partido totalmente democrático, onde todos puderam ter a oportunidade de lançar o seu nome
E nós estamos dando voz àqueles que realmente queriam fazer parte desse mundo, desse PTB conservador, estavam sendo usados por presidentes das antigas. Eu tirei presidentes de 30 anos que me enfrentavam e diziam: quero ver você me tirar daqui. Eu tenho 30 anos de PTB. Eu falei: tá, e daí? Você não respeita a mulher, não respeita o partido, usa o partido, esquerdou totalmente, porque nós somos totalmente contra comunismo, socialismo, marxismo, esquerdismo. O PTB é assim. E eles não queriam caminhar conforme essas pautas, foram retirados do partido, sim. Então, nós geramos uma revolução estadual. A princípio, deu um pouco de medo, né? Nós estamos na boca da eleição, como é que eu faço isso? Mas o que aconteceu foi que grupos surgiram dessas mesmas cidades, de outras cidades, e nesse último ano surgiram mais de 70 novas executivas. Então o partido está muito forte. Cada vez que a gente faz um encontro, cada vez que a gente vai dar posse, é lotação. Como aconteceu em Foz do Iguaçu, lá em Curitiba mesmo, aqui em Maringá nós fizemos encontro regional. Aqui em Paranavaí nós fizemos encontro regional e colocamos Oséias como presidente do partido. Então todos os movimentos que nós fazemos é muita gente. Isso começou a chamar atenção. Por quê? Porque realmente o conservadorismo tem um lugar no Paraná 100% conservador, devido ao nosso estatuto, que é 100% conservador. Então, não é até pela política atual, é porque já tinha mesmo mudanças nesse estatuto de 2017 e historicamente o PTB, um partido de mais de 70 anos, né? Historicamente ele nasceu com conservadorismo, no meio do caminho ele começou a se associar com qualquer um e voltou ao retorno conservador, que é onde ele nunca deveria ter saído, né? Mas voltando, né, à sua pergunta de mulher na política, é o nosso momento, é o momento das mulheres. Sinto muita falta de mulheres que realmente acreditem, não é que não tenham capacidade, tem muito mais do que elas sonham, que acreditem no seu potencial, na sua capacidade. Ainda é o mundo masculino, mas a gente tem que mudar isso, né? E entender que nós podemos sim vencer essa barreira e conquistar o nosso espaço, porque a política também é lugar de mulher. Então, às vezes, falta da própria mulher tem esse preconceito. Os homens estão nos chamando porque eles precisam ter a cota de 30%, senão eles não são candidatos. Ok, eles têm. Só que nós, mulheres, precisamos acreditar que nós temos potencial. Eu acreditei em mim, eu lutei. Eu nunca precisei de homem nenhum para me colocar em posição nenhuma. Eu fui escolhida até por um serviço de inteligência artificial pelo trabalho que a gente realiza. Então, nós mulheres temos que entender isso, que nós temos capacidade e nos colocar e não ser apenas escada para homens para preencher cota. A senhora demonstra assim bastante autoridade no conteúdo e acaba derivando várias questões laterais que precisam ser abordadas. Uma delas é o conservadorismo. Sim. E, ao mesmo tempo, a senhora disse que é a única mulher no conservadorismo. Paradoxal, parece, como né? romper... Perfeito. Como romper o conservadorismo sendo conservadora, já que conservador nesse sentido dos homens se perpetuarem nos cargos é uma conservação, não necessariamente um conservadorismo. Queria que a senhora falasse um pouco disso, parece contradição. É que existe, realmente, a gente tem que abrir a cabeça até os conservadores, que reconhecer que existe machismo em todos os lugares e nós temos que quebrar isso. Então, no mundo conservador também existe. Mas nós vemos hoje essa mudança da mulher estar assumindo realmente, é uma questão mundial, é um movimento mundial, independente se é esquerda, se é direita, se é centro, da mulher buscar o lugar dela. Então, a mulher conservadora, ela não precisa desconstruir os seus valores para ocupar esses cargos. Ela ocupa sim, mostrando o seu talento, mostrando o seu conhecimento e estudando para. Isso foi paradoxal porque é uma conquista feminista, é uma conquista das mulheres. Hoje nós somos contra o feminismo porque entendemos que ele não nos defende mais, mas a luta pelas mulheres continuou nesse movimento pró-mulher, que é o movimento que eu coordeno a nível nacional há mais de 20 anos. Então parece paradoxal, mas não é. O ser humano, ele tem o seu lugar, ela só ele lutar para conquistar. E a gente entende também que o mundo masculino no conservadorismo entendeu isso, que as mulheres são importantes.
E também o mundo masculino tem feito esse movimento de abrir lugares, abrir espaço para nós mulheres, porque nós não conquistamos lugar no grito, nós conquistamos com competência e com a ajuda do homem. Sempre a gente está precisando de um homem para abrir as portas, isso não é vergonhoso para nós conservadoras. Isso é um privilégio, porque nós queremos lutar junto com o homem e não abrir uma guerra contra o mundo masculino. Essa é a nossa diferença do feminismo para o movimento pró-mulher. Nós queremos estar junto em equidade. Nós queremos, não precisamos mostrar, mas politicamente precisamos sim, mostrar a nossa capacidade e competência como qualquer outro homem. Isso não parece precisa ser uma concessão masculina? Não, não precisa. Eu não tive uma concessão masculina. Mas não parece? Parece. E vai demorar um pouco para a gente conseguir provar que não é isso. Porque é histórico, né? É histórico, não tem como a gente romper de uma hora para outra. E a gente precisa realmente dessa concessão masculina, sim. A gente precisa. E aí a gente vai conseguir isso como? Obrigando o homem, sai do teu lugar que eu quero ocupar? Ou o homem entendendo isso e falando, traga essa mulher porque ela merece estar aqui. Então é isso que nós queremos. Eu não quero impor a minha presença, eu quero conquistar a minha presença. Então a mulher conquistadora, a mulher conservadora conquistadora, ela conquista o seu espaço. E sempre vai precisar do mundo masculino. Para nós não tem problema nenhum. O homem, ele tem que entender isso. Mas hoje nós fizemos uma brincadeira aqui. Você apresentou o meu marido. E aí, o que o senhor disse? Que do lado de uma grande mulher tem um grande homem. Até ontem nós ouvimos ao contrário. Do lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Isso é uma concessão que você fez, uma realidade que você constatou. Né? Então não tem diferença se é o homem que está do lado da mulher ou se é a mulher que está do lado do homem. O que importa é que os dois estão caminhando juntos. Então é essa o que teria que ser para todo mundo é isso, independente se é de esquerda, se é de direita, não conquistar as coisas no berro impondo a sua presença. Quando você se impõe, uma mulher chega e se impõe pelo conhecimento, pelo que ela faz, não é muito mais legal, ela não é muito mais respeitada do que se ela subir numa mesa, pegar um microfone, tirar a roupa e ficar gritando que nem uma louca? Então esse é o questionamento. Isso não é o nosso lugar. O conservadorismo não faz isso, mas o conservadorismo mostra que tem capacidade. E as mulheres conservadoras, elas são levadas a esse lugar, a entender, eu motivo muitas mulheres da nossa chapa a entender que elas são capazes, que elas têm esse potencial, mas são elas mesmas que não entendem isso e pela educação. Isso é realmente. E voltando a outro ponto também abordado pela senhora, que é a questão dos deputados que estavam no partido e deixaram. Sim. E aí ficou a impressão assim de um expurgo ou de uma seleção, enfim, por obviedades até. Paranavaí, e é por isso a minha pergunta, Paranavaí tinha o deputado estadual do PTB. Como é que se deu esse processo de desfiliação e, enfim, de saída do... Na verdade, eu sou muito sincera, tenho até medo de falar, mas nós tínhamos o Tião Medeiros, que era nosso deputado estadual. Infelizmente, uma pessoa extremamente arrogante que nunca recebeu a sua presidente. Então, um preconceito, um machismo que a gente não admite no PTB. Além de não nos receber, não recebeu os nossos próprios, o vice-presidente que foi falar com ele. Nunca quis saber do PTB. Ele simplesmente queria ser agora deputado federal. E nós não vamos ser escadinha para deputado nenhum. Então, nunca fez nada pelo PTB nesse sentido. E também não apoiava as causas que nós apoiamos. Muito me estranha, por exemplo, não ser, o nosso PTB é Bolsonaro, tá? Bolsonarista. Não ser Bolsonaro e sair do partido e ficar falando que é Bolsonaro. Para a gente é estranho. Então foi nesse sentido, as pautas não combinou, a pessoa não quis fazer parte. Então por isso que nós deixamos aberto, pode sair do partido e na janela partidária saiu. A outra candidata era a Canziane, que era deputada do partido. Foi a única candidata, isso é uma afronta para um partido político, para os outros candidatos a presidentes. A única candidata do PTB foi a Canziane, uma. Como que você pode, num partido onde você pode preencher 55 vagas estaduais, 31 de federal, colocar uma pessoa só?
Por quê? Havia coligação. Não, gente, mesmo assim, pelo menos uns 15 candidatos, uns 10 candidatos tinha que ter. Não havia oportunidade aos outros candidatos. E daí, como ela gravou lá, fez uma gravação de uma reunião ministerial lá com o Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro descobriu e foi aquela confusão toda, então o PTB entrou com uma ação no Conselho Ético contra a deputada. E a deputada quis sair do PTB e nós deixamos o caminho livre. Então nós não prejudicamos os deputados. Viva a democracia. Não quer ficar no PTB? Saia. Mas por que não quiseram ficar? Porque realmente não encontraram esse espaço para dominar as executivas e dominar o PTB. Então essa é a diferença. Não tem nada contra nenhum dos dois, faço só a minha função, mas deputados que quiserem fazer parte do PTB, que ganharem a eleição, vão ter que dançar conforme o estatuto, senão vão ter problemas, porque é assim que é, e nisso eu funciono como o Roberto Jefferson. A gente tem que fazer isso, senão nós vamos perder essa questão que nós queremos conquistar, que é o conservadorismo. É a casa do conservador realmente o PTB por causa do seu estatuto. É o único no Brasil que tem estatutariamente o conservadorismo, todas as bandeiras, desde 2017. E a gente quer conservar isso. E para isso tem que ter pessoas que entendam que essa é a verdade, a realidade, que essas pautas vão ter que defender. E infelizmente eles não defendiam. Não vamos ao Getúlio para não fugir da contemporaneidade. Então vamos de Ivete Vargas de Ivete Vargas a Marisa. O que houve nesse processo do PTB? Estou falando do PTB histórico e do PTB atual. Qual é a diferença, vamos dizer assim, se a gente conseguir resumir, e o que houve nesse processo? Na verdade, vamos falar da época do Getúlio mesmo, né? Um partido que nasceu conservador e que teve guerras e brigas por causa da pauta do trabalhismo, né? Do conservadorismo, e se dividiu. Que parece uma contradição, trabalhismo e conservadorismo. Não é. Porque o conservador, ele não é contra o trabalhador. O Pasqualini do PTB que criou as leis trabalhistas, que foram roubadas pelo PT, inclusive. Vamos deixar isso bem claro. Mas a nossa maneira de pensar o trabalhismo é junto com o empregador. Então, nós somos a favor da liberdade econômica, somos a favor do trabalhador, nós incentivamos e buscamos favorecer o trabalhador, porque nós entendemos, quanto mais empresários, quanto mais você crescer, mais você vai poder gerar o emprego e ajudar o trabalhador. Eu não entendi a conta da esquerda, ao contrário. Então, nós somos os protagonistas das leis trabalhistas, mas que defendem o empregador, não essas que punem o empregador por qualquer coisa. O empregador tem até medo de contratar, medo de mandar embora, medo de tanta confusão que partidos como o PT realmente fizeram nessas leis, esses sindicatos. Não é os sindicatos que nos interessam nesse sentido de ficar só olhando o lado do trabalhador. Nós olhamos em equilíbrio o lado do trabalhador e do empregador. Então, essa é a diferença. Não tem nada um contra o outro, pelo contrário, podemos caminhar juntos? Com certeza podemos, porque essa é a realidade. Se não investir no empregador, como é que vai ter emprego para esse trabalhador? Então, não sei por que as pessoas não entendem que a lógica é tão simples, é tão pura. Então, quanto mais crescer o país, quanto mais empresas, quanto mais turismo, quanto mais estradas, quanto mais agronegócio, agroindústria, quanto mais emprego nós vamos ter. Aí o trabalhador vai ter conforto, vai ter comida, vai ter dignidade, vai ter o trabalho. Então, a nossa conta é essa, não tem diferença. Agora, a representação sindical, ela continua existindo. Continua. Inclusive do empregador. Sim, não é porque eu falo o sindicato no sentido de quando politicamente ele adotou a política da esquerda, petista, PSOL, pessoalista, essas políticas que colocam o empregador contra o empregado contra o empregador. Nesse sentido, nós não estamos nesse sentido, nós não queremos saber disso. Nós queremos favorecer o trabalhador e o empregador, consertando todas as injustiças que existem nesse meio, que existe, mas em equilíbrio, não em ataques, né? Nesse sentido que eu falo. Perfeito.
As eleições 2022, voltando, como é que está a organização das chapas? A gente sabe que começa agora o período das convenções. Nós temos o Osésa Rodrigues, que é o pré-candidato do PTB. Pré-candidato de Paranavaí, presidente do PTB aqui. Queria que a senhora falasse um pouco da formação dessa chapa, da viabilidade eleitoral dessa chapa. Sim, nós conseguimos, apesar de toda a confusão que teve, não é segredo para ninguém, como esse ano foi confuso para o PTB, mesmo assim, em todo o país, o PTB conseguiu fechar a chapa em todos os estados. No Paraná não é diferente. Aqui nós fomos tão vitoriosos nesse sentido, fizemos o trabalho de casa, que os partidos tentaram tirar os nossos candidatos o tempo todo. A gente sofreu ataques de tudo quanto é jeito, mas nós sempre pensamos na sobra, né? Eu tenho muita experiência em organização de chapa, então sempre previ as sobras. E há 1 ano e meio eu estou montando essa chapa. Já no outro partido, todos vieram, e no PTB. Desde abril do ano passado que a gente está montando. Eu entrei no PTB e começamos a montar a chapa. Então nós temos 55 candidatos, a chapa total é com 55 ao máximo estaduais. E aqui na região do Paranavaí nós temos o Osésa. Nós escolhemos o Osésa até por afinidade às nossas pautas, ao conservadorismo, ao trabalho que ele realiza. Então nós escolhemos ele como deputado estadual. Federais nós temos 31 nomes, do qual eu faço parte. Eu também sou pré-candidata a deputado federal, suplente de deputado federal, e nós estamos aí na luta e na batalha, mas nós temos mais 30 pré-candidatos. A nossa convenção vai ser dia 30 agora, às 10 horas da manhã, no Marumbi Expo Center, em Curitiba, junto com a convenção do Ratinho Júnior. Nós somos o primeiro partido que se colocou à disposição, já decidindo que nós seremos Ratinho Júnior mesmo, porque a gente não tem opção. Outra opção é a esquerda, e nós não somos esquerda, nós somos de direita conservadores. Então, e o Ratinho, até por afinidade pessoal que nós temos há muitos anos, então o partido optou 100% por estar coligado com o governador Ratinho Júnior, e nós estaremos com ele. Então a convenção será dia 30, agora de julho, às 10 horas no Marumbi Expo Center, e qualquer pessoa pode participar, e é obrigatório todos os nossos candidatos, obviamente, estarem lá. Perfeito. O PTB é alinhado com o presidente Jair Bolsonaro na esfera federal. A eleição se apresenta muito dura, muito polarizada, que é um termo até que eu acho inadequado, mas enfim, é outra questão. Como defender o governo nesse momento em que nós temos questões sociais relevantes? Enfim, as razões, elas são várias, mas na rua é preciso apresentar um discurso sintetizado, pronto. Como vai se dar isso? Mas as pessoas, é um equívoco, né? Acho que é conservador, porque é o Bolsonaro, não defende causas sociais. Foi o governo que mais defendeu as causas sociais e fez pelas causas sociais, não ficou só no discurso. Então, o Bolsonaro, ele é conservador, mas ele é pró-vida, pró-família. E o PTB é Bolsonaro, desde o começo, desde sempre. Quando mudamos o estatuto em 2017, né? Falo mudamos porque a gente sabe do histórico, pensando no conservadorismo. E a gente percebe que o único candidato à presidência que realmente está interligado às pautas conservadoras estatutárias do PTB é o Bolsonaro, então não tem como ser diferente. Eu posso não gostar de uma ação ou outra, de uma palavra ou outra, mas não tem como. Bolsonaro é o nosso projeto conservador, estávamos com Bolsonaro em 2018, estaremos com Bolsonaro em 2022. O partido nacionalmente é fechadíssimo com o Bolsonaro. O Bolsonaro tem alguns partidos que são 100% ele, que é o partido dele, que aliás não é bem 100%, porque no Nordeste apoia o PT, paradoxal, mas é assim. Mas o PP, que em alguns estados também não apoia. O republicano, que também tem alguns estados que tem problema, mas o PTB não tem problema em estado nenhum, 100% Bolsonaro, porque o Roberto Jefferson alinhou todo o partido para receber o Bolsonaro, né? Antes toda aquela confusão que teve da prisão do Roberto, para receber o Bolsonaro. Então nós alinhamos 100% em todos os estados. Por isso que ele procurou uma presidente aqui no Paraná que fosse alinhado com o Bolsonaro, bolsonarista há muitos anos. Eu conheço o Bolsonaro desde 2011.
Em toda a perseguição que eu sofri por causa dessa luta contra a ideologia de gênero e aborto, era o Bolsonaro, com o deputado Marco Feliciano de São Paulo, Silas Malafaia, que me defendiam, me protegiam. Então a gente tem um alinhamento de pautas do conservadorismo desde 2011. Não é um alinhamento de subir em caminhão em manifestação, que também faço isso, mas não é disso, isso é muito superficial. O nosso envolvimento é um envolvimento realmente de pautas conservadoras há muitos anos. Quando vai para a pauta econômica, como é que vai fazer esse debate? Já que o momento, segundo todos os dados, segundo até dados do IBGE, que é público, mas sobretudo de uns institutos também privados apontando a questão do aumento da miséria, a questão da fome. E quando saímos dessa pauta conservadora para discutir a pauta econômica, que ao fim é o que fala as pessoas, sobretudo as mais simples? Olha, nós passamos por uma pandemia durante 2 anos. O Bolsonaro sempre foi a favor da economia e o restante do país, o STF, mas a maioria dos governadores do fica em casa. O Bolsonaro sempre disse que ia explodir a economia se ficássemos em casa e lutou contra isso. O nosso país é um dos países que mais cresceu a economia no mundo, mesmo com a pandemia. Então, alguns dados, principalmente esses dados não sei que não é desse que você está falando, mas de televisão, de divulgação, eles são muito aquém da realidade. O que nós vemos é a economia, apesar de toda a dificuldade, crescer. Mas nós vemos aumento de combustível crescer. Nossa, Bolsonaro cresceu o combustível. Mas a gente não fala da Petrobras, que aumentou sem a anuência do Bolsonaro. E não falamos também que isso é uma questão mundial pós-pandemia. Então, a gente continua falando e continua acreditando na economia do país. O nosso país é o país, principalmente da América Latina, que mais está instável em crescimento. E isso é verdade, são dados também do IBGE e a gente tem que falar sobre eles. Como explicar isso para as pessoas mais simples, que estão lá na ponta da linha vivendo a dificuldade da vida real? Pois é, essas pessoas mais simples são as pessoas que ovacionam Bolsonaro, porque elas sabem que não é bem assim. Elas sabem o que elas estão vivendo no dia a dia. Durante a pandemia, o governo Bolsonaro sustentou essas famílias por mais meses do que até o Congresso Nacional gostaria que fosse e por um valor acima do que o Congresso Nacional teria aprovado. Então, eles entendem isso, como o Bolsonaro está tentando, desde o começo, lutando contra o STF, que tirou dele o poder de mandar na pandemia, o tanto que ele enviou de recursos para todos os estados, o quanto houve corrupção por causa da pandemia em todos os estados. Então, isso é uma verdade, é uma realidade e a gente tem que falar a verdade. Então, você poder fazer, Adão, uma pergunta dessa para mim, né, que pode parecer uma pergunta provocativa para o bem mesmo, para que as pessoas saibam que não é bem assim. O que a gente vê, muitas vezes, em mídias formais, não é a verdade e o povo sabe. Por isso que o povo tem lotado os encontros. Toda vez que Bolsonaro aparece em qualquer cidade do Brasil, é lotação, até fora do Brasil é lotação. Por quê? Porque os brasileiros estão percebendo a manipulação midiática contra um presidente conservador. Presidente, o Diário do Noroeste fará 67 anos agora, no dia 23 de outubro de 2022. E tem uma tradição de acompanhar as eleições de forma absolutamente transparente e democrática, ouvindo a todos e a todas que têm algo a acrescentar para que o eleitor faça as suas escolhas de forma absolutamente independente. É nessa perspectiva que nós queremos agradecer a presença da senhora e dizer que se algo não foi dito ou não foi perguntado, que a senhora fique à vontade para as suas considerações. Eu queria, só para encerrar, agradecer imensamente você e o Diário do Noroeste por essa oportunidade, por esse espaço democrático de poder uma presidente de um partido conservador poder abrir a boca para falar o que pensa. E me sinto super confortável com umas perguntas inteligentes. A gente pode desenvolver muito mais, né? Sim, quando existe um Adão inteligente perguntando para a gente. Mas uma coisa que eu tenho notado aqui em Paranavaí, que a gente sabe, né, em todo o Paraná, é uma questão que não foi falado aqui, do que realmente você pode fazer pela nossa região.
né, como deputada federal, eu posso ajudar muito na duplicação da bendita estrada que, né, vocês estão lutando, eu sei que o Jornal do Noroeste é uma grande luta da região. E a ponte da integração, que já está sendo questionada e a associação tem lutado muito, a sociedade civil tem lutado muito através do Silvestre e de todo o grupo de vocês há tantos anos, há 9 anos, e que eu, como deputada federal, se Deus me permitir chegar lá, que vai ser a primeira coisa para a região que nós vamos fazer, é fomentar o turismo da região e lutar por essa duplicação da ponte, porque eu não entendi, estava agora em reunião com o Silvestre, né? Eu, presidente da associação de vocês, Associação Civil Organizada, Sociedade Civil Organizada, de não entender como que em 9 anos vocês estão lutando e até agora vocês não conseguiram, porque não tem vontade política de deputados que poderiam ter ajudado muito mais. Mas a gente crê assim, o trabalho de vocês é fantástico, eu fiquei muito feliz de conhecer o trabalho, de saber, eu sabia da luta, da duplicação da 376 e da ponte de integração, da construção da ponte, sabia dessa luta, mas não sabia que era uma sociedade civil organizada que estava lutando praticamente sozinha, sem ajuda política de fato. Então, eu quero me colocar à disposição e dar os parabéns por esse trabalho maravilhoso, que não vai impactar só Paranavaí, vai impactar toda a região e todo o Paraná e beneficiar a agroindústria, beneficiar o turismo, principalmente local e regional. Nós estamos agora indo para Porto Rico, porque nós queremos visitar Porto Rico, porque será a nossa Camboriú de água doce, sim, né? E eu estou aqui me colocando à disposição. Eu já tive com meu marido programa de turismo, a gente já andou pelo Paraná, fazendo turismo aventura, turismo ecológico, turismo sustentável. Então, a gente tem um pezinho no turismo, amo turismo e é uma das áreas que eu vou me dedicar, né, como deputada federal. Então, eu fico muito feliz e agradeço muito essa oportunidade e agradeço o Diário do Noroeste, por estar participando desse projeto há tantos anos e agradecer a Socipar. Perfeito. Socipar é a Sociedade Civil Organizada do Paraná. Socipar, perfeito, por estar encabeçando esse projeto. Se toda a região tivesse uma associação dedicada a isso, nós não precisaríamos de tanto político ficar na mão de político, porque falta boa vontade política para resolver. Como eu sou nova na área e a gente não entende isso, e eu percebi como assessora parlamentar evangélica, que eu fui por anos de deputados em Brasília, participando de muitas audiências públicas, eu percebo que às vezes muitos deputados e políticos, eles podem fazer rapidinho a situação acontecer, eles não fazem porque eles querem que as pessoas fiquem refém. Então a Socipar não ficou refém, simplesmente eles fizeram, correram atrás, se uniram e viram que pouco importa o político que está, eles caminham independente deles e isso é muito importante. E os políticos seguram isso porque não querem dar o caminho das pedras para que essas pessoas com potencial caminhem sozinhos porque querem que eles estejam sempre nas mãos, né? E isso não acontece com a gente. Então, eu agradeço muito por ter essa associação aqui na região e parabenizar vocês pelo brilhante trabalho e vou lutar junto por essa duplicação e por essa ponte de integração e pelo turismo regional aqui. Como é um tema caro à nossa região e até realmente deveria ter feito o questionamento, nós estamos falando de R$1 bilhão. Parece muito dinheiro, mas a realidade federal não é muito dinheiro, é muito pouco dinheiro. Como o estudo que foi feito para a viabilização custar 3 milhões, não é nada. Sim. Como os 300 milhões que vai custar a duplicação também, a ponte não é nada. Então, assim, 1 bilhão por todo esse trabalho é muito pouco. E qualquer deputado que tivesse realmente interesse na região já teria auxiliado e sabendo que já existe todo esse planejamento há 9 anos, a luta há 9 anos, então já teria chutado para o gol. Falta só chutar para o gol, né?
e é isso que eu pretendo fazer e ajudar, mas não levar mérito para mim não, que é obrigação de político. Agora, o que vocês fazem na associação não é obrigação de político, é de uma sociedade organizada, competente, inteligente, que realmente se uniu para um bem comum. Isso vai impactar a economia do Paraná todo, não é só da região, e isso é muito importante. Então, a obrigação do deputado é ajudar a viabilizar, né? Então, nós vamos lutar isso, não sozinhos. Uma coisa que deputado não faz é trabalhar em parceria. Então, na verdade, a gente vai buscar os outros deputados, chamar a atenção para o problema, para a solução do problema e trabalhar e caminhar juntos para que a sociedade aqui, para que a região e o Paraná se beneficiem com isso. Essa é a verdade. Então, não será mérito meu de forma alguma e nem é meu e nem é de nenhum deputado. Ninguém achou pelo em ovo aqui, não. É da Associação Civil Organizada que fez o trabalho e a obrigação de qualquer político é ajudar esse trabalho já realizado com tanta maestria. Muito obrigado. Osésa também, muito obrigado. Sempre à disposição. Por estar conosco e agradecer a presidente e mais uma vez colocar à disposição e dizer que o Diário do Noroeste continuará fazendo o seu papel de bem informar ou tentar bem informar a comunidade. Muito Está obrigado. fazendo isso com competência. Muito obrigado. Obrigada, querido.